Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Continua tensa e indefinida a situação política da Venezuela. Apesar desse país também fazer fronteira com o Amazonas, é Roraima o estado mais integrado ao país vizinho. A população de Roraima, que já enfrenta estado de calamidade financeira, teve a situação agravada com os episódios de violência ocorridos na região da fronteiriça. Para piorar, se vier a ocorrer uma invasão externa ou um conflito amplo no país vizinho, Roraima poderá se ver diante de milhares de novos refugiados. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados de Roraima, Edio Lopes, do PR, e Otacílio Nascimento, do Solidariedade. Olá, deputado. Bem-vindo ao Câmara Debate. Começando, deputado Otacílio, como o senhor avalia hoje a situação na região fronteiriça? Crítica, bastante crítica, tendo em vista que o nosso estado hoje foi um estado contemplado com a imigração venezuelana. Você ter ideia, Juliana, no nosso estado, 25% da nossa população foi contemplada com os venezuelanos. Cerca de 100 mil venezuelanos adentraram no nosso estado. Então, 1 de cada 4 cidadãos, pessoas que moram em Roraima hoje nasceram na Venezuela? Praticamente isso. Se nós não tomarmos, eu acredito que o governo federal, quero me retratar assim, e dizer que algo tem que ser feito nessa condição, daqui a 5 anos, os próprios roraimenses vão ter que falar espanhol. Não é isso, deputado Ed? Vão ter que falar espanhol. Vai ficar difícil. Parecido com o Texas. Uma coisa... Mais ou menos assim. Deputado Ed. Os números são muito divergentes, né? A Polícia Federal tem um número, o Exército tem outro número, mas o que nós percebemos no dia a dia, nas nossas ruas, nas nossas cidades do interior, é que esse número, vamos dizer, oficial, que o governo federal apresenta, esse número não bate com a realidade que nós temos, né? Hoje, em qualquer lugar que você vá a Roraima, você se depara com venezuelanos. As nossas estradas do interior estão povoadas de venezuelanos a pé pelas nossas BRs, pelos nossos asfaltos. São cenas que às vezes nos chocam. O homem, a mulher, 1, 2 crianças num sol de 50 graus ao meio-dia e aquela família andando pelo asfalto, sem saber exatamente para onde estão indo. Então, é uma situação em que nós, brasileiros, precisamos entender. Às vezes, no nosso estado mesmo, em outros lugares do país, tem uma certa rejeição por o governo brasileiro de ontem e de hoje estar dando uma recepção, uma guarida, uma acolhida ao povo venezuelano que, devido ao flagelo que vive aquele país, busca abrigo nas nossas fronteiras. Mas é uma questão humanitária, né? Questão humanitária. E falando nesse tema, o que acontece? O governo federal, o executivo nosso, tem que ser parabenizado. Por quê? É uma preocupação do presidente em atender os irmãos venezuelanos também. Não só o governo brasileiro, mas os demais países, Estados Unidos, todos eles. O que está acontecendo? Hoje, a ação humanitária chega até os venezuelanos. E vale ressaltar isso, que se não fosse através dessa condição, eu não sei o que seria. Porque o governo hoje lá, do próprio Maduro que se instala, ele queima comida enquanto o povo passa fome. Queima remédios enquanto o povo está morrendo doente. E os soldados que eram para proteger a população estão matando a população. Então é um país que não tem medicação, não tem comida e não tem segurança.
Então, Se eu não me engano, inclusive, o governador do estado, né, o Antônio Denário, ele chegou a assinar um decreto de calamidade pública da saúde, né, porque o atendimento do Hospital Geral de Roraima, que é o principal do estado, ficou prejudicado no fim de semana passado. Na verdade, o agravamento do setor de saúde pública no estado já vem de algum tempo, né? Essa crise venezuelana contribuiu de maneira muito significativa para o caos no setor de saúde do nosso estado. Não é só a questão venezuelana. A crise da migração e esses Contribuiu. conflitos recentes, Exatamente, né? exatamente. Nós recebemos, do conflito mesmo, nós recebemos umas 20 pessoas feridas. Isso, por si só, está longe de ser motivo para qualquer estado decretar calamidade na saúde. O problema é que a nossa saúde é uma calamidade já há algum tempo, e isso se agravou muito devido à migração. Porque o governo federal que dá o abrigo, que abriga a família venezuelana que está chegando, mas nós temos situações que estão sobre os ombros do Estado e dos municípios, que é a questão da educação, é o banco de escola, é a merenda escolar, é o professor, é a sala de aula que tem que ser ampliada para receber essa nova demanda, é a saúde, é o remédio e a segurança pública, sobretudo. Claro, tudo isso. E claro, levará um bom tempo para um Estado conseguir empregar essa população, né, se ela permanecer. É preciso o governo federal também se atentar para essas outras vertentes, né? Não basta acolher e dar um lugar ao abrigo do sol e da chuva para aquela pessoa, aquela família venezuelana se instalar e ter alimentação 3, 4 vezes ao dia. Isso não é o bastante. Nós precisamos pensar na questão da educação, da segurança, da saúde, do trabalho. E aí, às vezes, o governo manda 100 venezuelanos para o estado de São Paulo, né? Numa redistribuição a nível nacional. E quando, às vezes, entra 500 num dia só em Roraima. Então, essa política de redistribuição do venezuelano pelo país tem que ser mais agressiva por parte do governo federal. Deputado Otacílio, trazendo um pouquinho agora para a Câmara, né? Um colega de vocês, né, o deputado Nicolete, apresentou um documento requerendo a criação de uma comissão externa, né, para tratar das consequências da crise, né? Qual a opinião do senhor sobre essa possível comissão? Seria mais ou menos o seguinte: mais uma comissão. Eu acho que tanto eu como o deputado Ed, nós já participamos de outras comissões. Já vimos outras visitas de ministros, senadores, deputados federais. Eu acredito que o ponto em que nós chegamos já chega de comissões. Nós precisamos agora ter, de fato, ter ação. Já precisamos disso. Essa é a grande... E voltando ao que o deputado Edio mesmo falava agora há pouco, resumindo, deputado, não cabe um país dentro de um Estado. E é isso que nós vivemos hoje. Não cabe o país da Venezuela dentro do estado de Roraima. Isso é claro, a grande verdade. Inclusive, não é uma versão à migração, né? Até porque o Roraima é o nosso estado de menor população. Seria até positivo se fosse em outras circunstâncias. Nós temos o menor estado, né? E aí, de repente, nós vamos ter o maior problema da federação. Hoje, o menor estado da federação tem o maior problema da federação, que é o que nós vivemos. Basta dizer, Juliano, que o povo roraimense tem uma convivência longa, pacífica, de amizade com o povo venezuelano. Era na Venezuela que nós passávamos as nossas férias de fim de ano. Claro. As nossas crianças iam passar as férias escolares na Venezuela. Claro. Por quê? Porque era um país lindo, maravilhoso, com um povo gentil, um país rico. E a única ligação rodoviária que tem de Manaus é com a Venezuela. Além de que, ao longo dos tempos, era mais barato você ir com a família inteira e passar 15 dias na Venezuela do que você vir sozinho a Fortaleza, por exemplo, passar uma noite, né? Claro. E esse Estado venezuelano de outrora não existe mais. O que existe hoje é um Estado empobrecido, um Estado violento, um Estado corrompido a um nível que você não pode imaginar. E nós precisamos estarmos preparados para um agravamento da crise.
Isso o Brasil precisa se preparar, porque se a violência espalhar pela Venezuela, quer seja por uma intervenção externa, quer seja por um conflito civil, interno, né? Uhum. a saída é Roraima e Colômbia. E aí nós não teremos suporte necessário para enfrentar uma situação dessa. Claro que é um país de que, se eu não me engano, entre 25 e 30 milhões de habitantes, né? Entre 29 e 32 milhões de habitantes. Os números na Venezuela, ultimamente, não são muito confiáveis. Então, em vez de, provavelmente, de 100 mil, em caso haja um conflito interno, nós poderemos 1 milhão de passar pessoas milhões, pode podemos chegar. passar milhões. Né? Agora, tendo em vista agora todo esse retrocesso de bom vizinho, como nós somos até hoje, pra você ter ideia, o governo federal, pensando nos irmãos venezuelanos, e através do nosso Estado, nós acolhemos lá, através daquela ação acolhida, né, deputado da Operação Acolhida, os venezuelanos em si, os nossos irmãos venezuelanos estão atendidos com café, almoço, janta, nos alojamentos, comida de qualidade, um contrato que é regido pelo próprio Exército Brasileiro, uma coisa uniformizada, entendeu? Com garantias e todo aspecto. Então, o atendimento em Boa Vista para eles, eu posso te dizer que é o melhor que a própria população de Roraima está tendo, entendeu? Então, é isso que eles vivem hoje. Então, dada a condição de que nós sempre tivemos harmonia para com o povo venezuelano. E hoje é vivido nesse atendimento. Deputados, encerrar esse bloco, a gente volta daqui a pouquinho. Ok? Estamos conversando com os deputados Edio Lopes, do PR, e Otacília Nascimento, do Solidariedade, ambos de Roraima. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje, a gente recebe os deputados Edio Lopes, do PR, e Otacília Nascimento, do Solidariedade, os dois de Roraima, para discutir a situação na fronteira com a Venezuela. Deputados, passando um pouco para o plano nacional agora, o vice-presidente Mourão, ele disse recentemente que o Brasil está aberto a endurecer sanções, né, contra o regime de Nicolás Maduro, se essas medidas forem decididas em foros internacionais, como a ONU e a OEA, enquanto os Estados Unidos defendem que essas sanções venham mesmo sem autorizações necessariamente. Sim. Isso pode prejudicar a economia brasileira, principalmente de Roraima, ou hoje a nossa situação de comércio externo com a Venezuela já está tão afetada que não causaria muita diferença? Veja bem, nós defendemos de que a solução para a Venezuela tem que ser uma solução acordada entre os países, sobretudo da América do Sul. Nós somos contra essa parceria sem condições prévias com o governo americano. Eu aqui quero abrir um parênteses e tecer elogios à conduta do general Mourão. O general Mourão foi muito abalizado na sua posição. O Brasil não pode embarcar em aventura armamentista como os americanos querem. Nós somos uma nação tradicionalmente pautada na cooperação internacional entre as nações. Desde o Barão de Rio Branco, né? Desde que terminamos a guerra com o Paraguai, isso há mais de 150 anos, o Brasil se mantém nesta linha, né? E nós vimos com muito temor, nos causou muita preocupação no começo do episódio, no novo governo, um caminhar numa direção em que parecia que o Brasil iria se aliar automaticamente às teses americanas. Para o bem do Brasil, para o bem da América Latina, o general Mourão sentou em Bogotá no começo da semana, numa posição equilibrada, numa posição de Estado, e pautou como seria a condução daqui para frente do Brasil nesse episódio. Nós não podemos embarcar numa aventura militar, mesmo que nós sabemos que o ditador Maduro é questão de tempo. O estrangulamento político, econômico e diplomático que se formou ao redor da Venezuela, o governo Maduro é questão de tempo. Deputado Tassi, os 14 países latino-americanos que formam esse chamado Grupo de Lima, e o Brasil está incluído, né?
eles descartaram participar de uma ação armada na Venezuela. Sim. Né? Ainda que o vice-presidente norte-americano Mike Pence e o autoproclamado presidente interino, o Juan Guaidó, trabalhem com essa possibilidade. A constatação pelo general Mourão e pelo Grupo de Lima de que o Brasil não vai participar disso já é um alento para Roraima? Com certeza. Você falava agora há pouco de que o Brasil é a economia do Brasil. Tudo bem, não vai ter interferência na economia brasileira, porque o Brasil não vai participar dessa guerra. Aí eu me reporto a Roraima. Mas A energia de Roraima vem da Venezuela, é isso? Sim, Inclusive? que já foi cortada, nós estamos lá funcionando, né? A dura... tá a do tempo situação? já com termodiesel, Já né? com termodiesel, entendeu? Então, o que acontece? Aí, de novo, nós falamos aqui do território brasileiro e eu vou em ponto em loco, no estado de Roraima, que é aí a economia do município de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela. Claro. Aí eu respondendo a sua pergunta, no nosso estado já foi atingida, entendeu? Porque praticamente o mercado local de Pacaraima sobrevive de Santa Helena, que as pessoas compram em Pacaraima. Isso aí já foi estagnado, já não existe mais. Já virou... Enquanto a população de Pacaraima abastecia combustível Sim, do outro lado, também, né? já, Não também. passa- Que já está sem combustível, Sim. porque fecharam lá o posto de Santa Helena. Automaticamente, o município de Pacaraima também está sendo prejudicado. Quando? Nós temos 80% da população indígena, já no município, que também sobrevive do mercado local. Aí vou mais além, já parou tudo. Então, quando eu falo da imigração venezuelana, automaticamente, o que está acontecendo nos nossos municípios é um verdadeiro descaso. Aí vem a educação. Claro. O prefeito Juliano, que é o prefeito de Pacaraima, você não imagina o estado que está aquela pessoa. Ela tem sido um guerreiro, uma pessoa que tem feito mesmo coisas sobrenaturais. E onde, sozinho com a administração municipal, entendeu? Vale ressaltar também que precisa de um apoio do governo do nosso estado. Aí você me pergunta, que apoio? Também não tem um apoio. Não tem nada a oferecer. E, consequentemente, a população está nesse estado. Então, respondendo a sua pergunta, interferiu muito para nós no estado de Roraima. Muito. Esse conflito não interessa a ninguém. Esse conflito só interessa aos americanos. Nós somos parceiros tradicionais do comércio, do intercâmbio comercial com a Venezuela. Infelizmente, nos últimos 10 anos, esse intercâmbio foi caindo, até por conta da economia venezuelana, que passa a cada dia momentos mais difíceis. A Venezuela chegou, em determinado momento, a ser um dos nossos 10 primeiros parceiros comerciais. Né? Depois não é só a questão do Brasil participar de um eventual conflito armado, coisa que, graças a Deus, o governo brasileiro, através da posição firme do general Mourão, afastou. Mesmo que nós não participemos, um conflito armado na Venezuela trará graves consequências para o Brasil. Lembrando que o general Mourão também descartou que o Brasil vá receber tropas americanas. Né? Então não tem risco de o exército americano pousar em Roraima também. Nós vimos no começo do atual governo o chefe do Poder Executivo brasileiro admitindo a hipótese de termos bases militares americanas em solo brasileiro. E o ministro das Relações Exteriores também. Né? Sim, ainda bem que nós temos um exército altamente profissional, qualificado, nacionalista no bom sentido do termo, né? E que de pronto rebateu qualquer atitude nesse sentido. O Brasil não precisa de termos aqui base militar de quem quer que seja. Nós temos o nosso aparato militar à altura de dar segurança à nação brasileira. Verdade. Lembrando, deputado Otacílio, que mesmo que o Executivo quisesse receber tropas norte-americanas, isso tem que ser autorizado pelo Congresso. Né? Autorizado pelo E Congresso. na opinião do senhor, hoje haveria maioria aqui dentro do Congresso para esse tipo de atitude? Com certeza. Não, para aceitar essas tropas? Claro, com certeza. Nós precisamos ter aqui soluções, hoje, como eu te falei, de ação. Nós podemos resolver a questão do nosso país. Então, nós precisamos aqui ter ação conjunta entre os poderes nossos para nós resolvermos essa questão interna do nosso país. É isso que nós precisamos fazer. Hoje eu diria o seguinte, hoje o Congresso Nacional não aprovaria uma medida desta.
Logo na primeira semana do novo governo, pela euforia do novo governo, talvez naquele momento até se pensaria numa autorização, que eu diria aqui, estúpida dessa natureza, né? Então, a Venezuela, para que o nosso telespectador, o nosso rádio ouvinte tenha ideia, a Venezuela hoje é talvez um dos países mais armados da América do Sul. A frota de aviões de guerra da Venezuela talvez se equipare à Força Aérea do Chile. Olha que eu não tô botando o Brasil nesse aparato. É o segundo país que mais gasta, exatamente. Né? A Venezuela, entre 2011 e 2013, só neste período, a Venezuela gastou algo ao redor de quase 15 bilhões de dólares em compra de armamento só da Rússia. Só da Rússia. E esse, todos nós sabemos que é um mercado difícil de rastrear. Então, a Venezuela hoje é, sim, um país armado. Se eles têm tecnologia, se eles têm material humano à altura de operar esses equipamentos sofisticadíssimos, como é o caso dos aviões Sukhoi, que adquiriram da Rússia, aí é uma outra discussão. Lembrando, né, deputado Sique, falando em Rússia, que o regime de Nicolás Maduro continua tendo apoio da Rússia de Vladimir Putin, né? Então, mas para a felicidade da Venezuela e da América Latina, nos parece que o governo da Rússia não está muito armado de um espírito beligerante. Para a nossa felicidade. Como no caso da Síria, como foi o caso na Síria. Como foi o caso na Síria. Sim. Porque o pior dos mundos seria um conflito na América do Sul. Porque nós tivemos o exemplo do conflito do Vietnã na final de 50, década de 60, e era um conflito que os americanos entraram achando que ia resolver em 60 dias, em 90 dias. Moral da história, arrastou toda aquela região da Ásia, os americanos ficaram mais de 10 anos lá, saíram batidos de lá, humilhados de lá, mas o desastre para aquelas populações ainda hoje sofrem com as consequências daquela guerra estúpida. E nós não podemos sequer pensar de uma guerra na América Latina, ainda mais dentro da Amazônia. E aí talvez esteja o principal receio dos nossos militares e que deveria ser de todos os brasileiros. Deputados, a gente está no encerramento do programa. O que seria hoje a maior demanda venezuelana, de Roraima para o governo federal, para a União? Bom, o que poderia ajudar vocês? Com certeza. Agora mesmo você falava, nós não precisamos, não é isso, deputado Ed, nos meter numa confusão dessa de guerra. E eu acredito que esse Congresso, essa Casa, não vai permitir isso. Tendo em vista que o nosso Estado hoje, necessariamente, como você falou, questão energética para o nosso Estado, a liberação daquela corrente na reserva indígena, o Aimiri-Atroari, para a liberação do nosso Estado. As nossas glebas de terras da União têm que ser repassadas para o nosso Estado. Nós precisamos, com isso, dar uma condição para que o nosso Estado possa caminhar com suas próprias pernas. E com isso, eu tenho certeza que o Poder Federal, o Legislativo, o Executivo está incumbido, para que nós possamos ter uma condição de termos a nossa independência como Estado de Direito da Federação Brasileira. Deputado Edio, 20 segundos. Acho que o nosso deputado resumiu bem. Os dois eixos centrais pelos quais Roraima clama é a resolução da questão energética e a resolução das nossas terras. Roraima, infelizmente, é um estado virtual. A União é a dona das terras do nosso estado. Deputados, obrigado pela participação de vocês, dos senhores, perdão. Obrigado. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.